Olá, eu sou o pastor Flávio Chaves, teólogo, psicólogo, mestre em ciências das religiões, pastor da Segunda Igreja Batista do Parque Aldeia. Trago como proposta para a nossa reflexão nesse dia os transtornos mentais através dos tempos, retorno à teologia. O nosso objetivo é pensar o retorno da teologia para a questão da saúde mental e física em nosso tempo. Diante disso, eu faço 3 questionamentos que servem de base para a nossa reflexão. De que forma os transtornos mentais foram conceituados e tratados ao longo do tempo? Quais eram as técnicas e práticas de cura do sofrimento psíquico? Ainda, por que a teologia e a metafísica foram retiradas como possibilidade de cura e restauração psíquica? O nosso objetivo é propor um diálogo entre a ciência e a teologia no tratamento de doenças mentais. Não se pretende desqualificar o avanço científico, muito menos incitar a prática religiosa em detrimento do acompanhamento especializado em saúde mental, mas também não supervalorizar a ciência como detentora absoluta do saber. Dito isto, o livro Sociedade do Cansaço, em seu preâmbulo, ele traz uma citação muito interessante. Cada época tem as suas enfermidades fundamentais. Nesse livro, o autor ele vai afirmar que existem doenças e transtornos mentais que são características de nossa época. Ele cita como, por exemplo, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Outra doença que ele traz, que é o síndrome de burnout, que até décadas atrás não conhecíamos essas enfermidades e elas agora estão cada vez mais presentes em nosso tempo. O ponto de vista dele é acerca do positivismo exacerbado que vivemos em nosso tempo. O psiquiatra Luiz Paulo Grinberg, ele vai dizer o seguinte, que os transtornos mentais, eles são conceituados e tratados ao longo do tempo de acordo com os sistemas de crenças e valores vigentes de cada época. Ou seja, segundo o Grinberg, muda-se a cultura, muda-se também o modo de entender e diagnosticar as doenças. Historicamente, nós temos 3 períodos, grosso modo, que vai perpetuar as mudanças e as características dos transtornos ao longo do tempo. O primeiro período vai até a Idade Média, o segundo período a partir do século XVIII, denominado ciência moderna, e agora nós estamos vivendo um novo tempo que, segundo autores, é denominado hipermodernidade. Até o século XVII, o modo de tratar e diagnosticar a doença perpassava pelo modelo mágico. Esse modelo afirmava que a doença ela tinha como motriz uma força maligna. Logo, havia uma aproximação das crenças teológicas e metafísicas. Também, o mito se fazia presente até o século XVII, quando o homem não entendia pela razão algumas questões da existência, logo se explicava essa questão através do mito. A partir do século XVIII, inaugura-se a chamada ciência moderna. Influenciado pelo positivismo de Auguste Comte, inaugura-se na psiquiatria o modelo biomédico. Nesse modelo, inaugura-se a psiquiatria cerebral, que era uma ciência mecanicista, materialista e racionalista, ou seja, a doença era explicada pela razão,
o objeto de investigação da doença era a razão, começando assim, vendo a doença como uma desordem biológica. Você percebe que, se até o século XVII, na explicação das etiologias, havia uma aproximação das crenças teológicas e metafísicas, a partir do século XVIII, através do iluminismo, ocorre um afastamento das crenças teológicas e metafísicas. A partir do meado do século XX, iniciando o século XXI, começaram a se questionar o afastamento da ciência dos aspectos religiosos e espirituais. Inaugura, então, na medicina, o modelo multidisciplinar, ou seja, nesse modelo ocorre uma visão integrativa dos elementos, ou seja, traz para a discussão o modelo mágico e o modelo biomédico aliado à visão holística do ser humano, ou seja, o ser humano é visto como um todo. Assim sendo, até o século XVII, a psiquiatria, diz Luiz Paulo Grimberg, era orientada a partir das práticas mágicas e religiosas. Diante disso, quais eram as técnicas e práticas de cura do sofrimento psíquico? Até o século XVII, a cura era exercida pelas mãos dos feiticeiros, xamãs e sacerdotes. Na ciência moderna, a partir do século XVIII, sendo uma doença explicada de forma racional, materialista e biológica, o médico detém o poder sobre o diagnóstico. Começa então as especialidades médicas. Do meado do século XX, início do século XXI, denominado hipermodernidade, começa nos próprios círculos acadêmicos de medicina a chamada medicina integrativa. Esse termo nos remete à união, à aproximação entre diferentes elementos. Na medicina integrativa, discute-se a integração corpo, mente e espírito. Diante disso, a partir desse contexto, eu trago um outro questionamento. Por que a teologia e a metafísica, que eram presentes na discussão dos problemas sociais, em todas as questões, até o século XVII, foi retirada como possibilidade de cura e restauração psíquica a partir do século XVIII? Foi ciência ou foi ideologia em nome da ciência? O Foucault, que não discute a questão que eu estou discutindo nesse momento, mas discute com outro viés a partir do questionamento as instituições de saúde funcionaram como aparelho ideológico de Estado, ele faz o seguinte questionamento no livro Microfísica do Poder. Por que a ciência ela tem um avanço inimaginável de 30 anos no período a partir do iluminismo? Nesse contexto, se faz a seguinte pergunta: seria a saúde um aparelho ideológico do Estado? Estaria a medicina agindo de forma imparcial, beneficiando a população? Ao questionar acerca das mudanças repentinas no campo científico, o Foucault ele vai perguntar se o avanço científico era ciência ou enunciado político-científico para manter o controle dos corpos a partir do aparelho ideológico de Estado. Eu me aproprio desse questionamento de Foucault para trabalhar o questionamento acerca da teologia. Por que afastamos a teologia e a metafísica dos problemas contemporâneos? Por que elas não servem para trabalhar questões do ser humano como faz outras ciências? Óbvio que existem problemas na relação teologia e saúde. Um dos problemas diz respeito à teologia privada e à teologia pública. No que diz respeito à teologia privada,
A teologia é patrimônio das instituições. A fé é patrimônio particular das instituições. O novo campo da teologia pública, que é o novo campo da teologia, ela vai trazer para a discussão acadêmica como que a teologia, a metafísica, vê os problemas sociais, a saúde e outras questões mais. Independente dessa discussão e dos problemas existentes nessa relação, a verdade é que no século XXI os estudos já apontam para a questão da fé aliadas em tratamento de saúde física e mental. É verdade que fé e espiritualidade no mundo acadêmico muitas vezes não perpassam por elementos metafísicos e teológicos. Como, por exemplo, o doutor Ricardo Teixeira, neurologista, ele vai dizer o seguinte: a religiosidade tem seu lugar no cérebro. A neurociência tem demonstrado que a experiência religiosa estimula circuitos cerebrais do neurotransmissor dopamina, os mesmos circuitos que são considerados disfuncionais em transtornos neuropsiquiátricos em que a hiperreligiosidade faz parte do quadro clínico, como é caso da epilepsia do lobo temporal, esquizofrenia, mania e transtorno obsessivo compulsivo. No seu artigo, ele apresenta a importância e a relação da fé e da espiritualidade no contexto de saúde física e mental. Outros artigos que pretendo discutir com vocês em outros vídeos vão apontar dos benefícios da fé na questão da longevidade, os benefícios da fé na cura e restauração psíquica.